do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 53, de 180. Palavra escrita. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses 5:21. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados, potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas, a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de equilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuís o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma lição deste livro, Palavras de Vida Eterna. A lição é a 53 do livro, onde o título é Palavra Escrita. Paulo de Tarso escreveu, então, aos Tessalonicenses a seguinte frase, curta, mas de grande conteúdo. Examinai tudo, retende o bem. Desta forma, este conteúdo, que aqui está tão pequeno nesta frase, é extraordinário. Porque Paulo de Tarso, como sempre, muito direto, nos ensina muito. Então, Emmanuel começa a dizer que muita gente se prevalece do texto para afirmar que tudo tem que ser dito, não é? Lido, tudo tem que ser
visto. E é o que Emmanuel já diz aqui de uma forma até dura, mas tem que ser dura para que a gente possa refletir. Então, há pessoas que dizem que nós temos que ver, ler, ouvir tudo indiscriminadamente. Mesmo, ele diz aqui, que se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal, ou fezes do pensamento em forma de livro. Quer dizer, ele diz de umas coisas que não valem nada, que mesmo assim nós deveríamos ler. Ele continua dizendo que isso realmente nós não temos que ler, não é? Você vai ler fezes do pensamento que estão escritos em forma de livro, e muitas vezes um livro de uma bela capa, não é? Mas quando você lê, o que você aprende? Nada. Porque diz o Paulo de Tarso, retende o bem. Examina tudo e retende o bem. Agora, se você vai ler um determinado livro, e ele não tem nada de bem, não tem nada de bom, você vai reter o quê? Nada de bem. Se você se descuidar, você vai reter o mal, não é? Se você não estiver naquele momento de forma equilibrada, você vai reter coisas que não têm valor nenhum. Então, para que ler? Você está com tempo ocioso? Claro que não, ninguém tem tempo ocioso, a menos que você está se saboreando com coisas do mal ainda. Mas aí é preciso você ter aquele pensamento de se policiar, porque você vai ler uma coisa que só fala do mal, você não aproveita nada ali, então você está sendo condizente com o mal, não é? Quando ele também fala ingerir os corrosivos da opinião de letra de jornal. O que é corrosivos? Que corrói. Então, em jornais que noticiam o que ocorre no cotidiano, há muito que, muita coisa ruim, até para vender jornal. Há pessoas que falam da vida alheia, não é assim? Nas colunas sociais. A parte política, não é? Então você vai reter o bem aonde? Não existe o bem nessas palavras escritas em jornal ou mesmo no livro. Então, se você analisar como nós não temos tempo a perder, nós temos que ter somente livros que vão nos melhorar interiormente, não é? E jornais, você tem que ler somente as partes que são salutares. Aquelas que falam mal, você já nem continua lendo, que você está perdendo tempo e poluindo a sua mente, né? Mas Emmanuel continua dizendo, sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar. Olha, nós podemos, mas devemos. Você deve ler uma coisa que você vai perder tempo. Porque se não tiver o bem, você vai perder tempo, com certeza. Ou então vai te prejudicar. Porque às vezes você acha que está equilibrado ou equilibrada, mas não está, não é? E acaba retendo o quê? O mal, ao invés do bem que não existe. Mas ele continua dizendo que, mas não é aconselhável que as crianças, os doentes, os fracos, os alienados, na razão, experimentem tudo, vejam. Ou seja, você pode estar muito bem. Aí é preciso que você veja que você está bem e equilibrado, mas aquilo que você leu, que porventura você leu, não é?
que você não possa passar para qualquer pessoa. Porque se você leu ou tomou conhecimento de um assunto, não é, que não tem o bem como fundo, você não pode passar para as outras pessoas. E muitas vezes a gente faz isso, não é? Passa, achando que aquela pessoa está bem, ou talvez nem se preocupando com isso, e aquela pessoa não está, e acaba ela piorando a situação dela, não é? Crianças, para crianças é no sentido de criança mesmo, que ela não tem maturidade para entender, não é? Fazer o discernimento. Doentes, não é? Fracos, alienados, enfim. As pessoas que estão carecendo de ajuda, de uma palavra positiva, de uma palavra amiga, e não de lixo, não é? Como aqui coloca Emmanuel. Continua dizendo Emmanuel que sabiamente a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Isto é, a lei divina é sábia e realmente nos ensina que nós possamos colocar isso em outra zona, não é? Segregando mesmo. Continua ainda dizendo, meninos encontram lares e escolas, a fim de se habilitarem para as lutas da vida. Isto é, o que estão precisando os meninos, as crianças? De escolas para que se habilitem para a vida, porque à medida que ele cresce, ele tem que se habilitar para a vida futura, não é? Porque se ele crescer sem ter escola, é o que nós vemos aí no nosso cotidiano, não é? São as pessoas que vão para o crime, não estudaram, não aceitam trabalhar com um salário pequeno, não é? Então, eles vão para o crime. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Olha, se você está doente do corpo e da alma, não é? É preciso ir para o hospital. Esse é o caminho dessas pessoas, não é? Não é você passar a colocar mais coisas negativas ainda. Louco se candidata ao serviço do manicômio. Isto é, se a pessoa está louca, está fora das suas razões mentais, ela tem que buscar o equilíbrio nessa casa que cuida dessas criaturas. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos, não é? Essas criaturas fracas, elas também têm que ser recolhidas às penitenciárias. Vejam bem, eles chamam de criaturas fracas aquelas pessoas que fraquejam na vida, não é? Não estudaram, não quiseram estudar, e eles chamam de fracos. Vejam bem, ele não chama de delinquentes. Assim continua Emmanuel, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Olha, então se você acredita que você está equilibrado, equilibrada, não é? Está na sua plenitude, na sua mais alta robustez espiritual, você pode analisar tudo, mas sabendo que você tem que reter o bem. Você precisa sempre do bem para ajudar na edificação dos outros, porque muitos estão doentes, estão fracos, não é? São crianças espirituais. Então é preciso que você ajude nessa edificação, na cura dos outros. E continua dizendo Emmanuel, se possuís o necessário discernimento e se dispõe de tempo preciso, olha, se você tem o discernimento e se dispõe de tempo, o que muita gente, ou a maioria de nós, não dispõe de tempo. Quem dispõe de tempo são pessoas preguiçosas, não é? Então, o tempo ele é muito escasso para tudo que nós podemos e queremos fazer. Lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom
e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então, que nós possamos pegar tudo de bom que tenha numa literatura, num jornal, e passar isso a favor daqueles que não pensam com segurança, já que você pode pensar e já pode escolher, pode fazer essa triagem do bem e do mal. Ou seja, aquilo que só polui a mente e que não te ajuda em nada, não é bom. Muito pelo contrário, é o mal. Foi muito bom estar com você. Espero que a lição tenha lhe ajudado, assim como ajudou a mim, que aqui estou na qualidade de divulgar e na qualidade de aprender acima de tudo, para que poder trocar essas palavras para com você. Um grande abraço e até mais ver.